Não erre na sua escolha e se arrependa depois na comparação entre a VPS da Linux e a VPS do Windows, porque hoje eu vou te mostrar qual é a melhor opção para você economizar muito na sua escolha. Assim, antes de tudo, já se inscreva aqui no canal, deixa o like e vamos diretamente aqui para minha tela. É o seguinte então aqui pessoal, fiz uma planilha aqui na comparação entre a Linux e o Windows, os dois tópicos principais. E em primeiro lugar, vamos aqui em relação à velocidade. Então sim, eu dou um ponto para Linux. E o porquê disso? Porque o Linux é um software de código aberto. Ou seja, por ele ser em código aberto e a comunidade estar constantemente revisando o seu código, você tem sim um sistema operacional mais enxuto e também ele consegue ser mais maleável para você conseguir ter uma otimização em todo o seu sistema. Assim, com certeza, o Linux é muito mais rápido que o Windows. Já em relação à customização, temos mais um ponto para a Linux e o motivo disso é justamente conforme eu comentei, a Linux ser um software de código aberto, ou seja, você pode realmente entrar aqui e customizar de acordo com a sua demanda, não tem nenhuma empresa por trás, então por questões jurídicas não tem problema você customizar e também você não tem nenhum custo para isso. Assim fica muito mais prático e você não tem nenhuma preocupação jurídica em relação a alterações dentro do seu servidor. Na questão aqui de facilidade de uso, sim, eu dou mais um ponto para Linux, mas isso aqui é justamente diferente em relação ao próximo tópico quanto à familiaridade de uso. E o motivo disso é justamente que, por exemplo, eu utilizando aqui minha VPS da Hosker, cara, aqui eu consigo gerenciar tranquilamente meu servidor em Linux, que é o caso aqui da Hosker, e eu não preciso me preocupar, somente faço as configurações e consigo gerenciar normalmente, tá? Claro que depois, se você for gerenciar justamente a parte mais técnica, pode ser diferente a facilidade, mas eu creio que se você estiver realmente configurando a sua máquina de acordo com a sua necessidade, você tem um conhecimento técnico mais aprofundado, e aí sim a Linux vai ser muito mais prático você gerenciar e também ter uma maior liberdade criativa e de customização. Agora sim, na questão aqui de familiaridade de uso, aí sim, Windows é mais prático. E o porquê? Porque sim, o Windows hoje é o sistema operacional mais utilizado no mundo. Então, com certeza, qualquer pessoa que entrou na sua equipe, é leiga e está começando na área, se pegar qualquer sistema operacional Windows, vai ser mais prático a pessoa poder utilizar e se situar de acordo com as necessidades. Agora a questão aqui de segurança, damos um ponto para a Linux. E por que disso? Porque, conforme comentamos, é um software de código aberto. Assim, essa parte de segurança é revisada constantemente, todas as atualizações chegam mais rápido e também todo o trabalho de revisão do código e ajustes, tudo isso é feito pela comunidade e pessoas extremamente qualificadas. Diferente do Windows, porque, claro, você tem pessoas muito boas na Microsoft, porém aqui exige uma questão de custo. E como é uma empresa privada, as atualizações acabam sendo mais devagar devido a essa necessidade de um investimento por trás de revisões e também de otimizações dos sistemas operacionais. Já aqui na questão do suporte, damos um ponto para sim, o Windows. E o porquê disso? Claro que se você contratar uma VPS, uma hospedagem ou um servidor, no caso, a empresa vai te dar o suporte diretamente. Contudo, a gente dá um ponto mais aqui para o Windows porque tem uma empresa por trás. Então, dependendo do seu plano que for contratado, você pode ter tanto suporte da empresa como também do Windows e até dentro das aplicações que você estiver executando se elas forem da Microsoft. Então, por isso, nós damos um ponto maior aqui em relação ao Windows. Agora, para jogos, não tenha a menor dúvida, vá de Windows, com certeza, mais prático, mais rápido, você não se incomoda e também a grande maioria dos jogos estão em conformidade com Windows. A única exceção é se você tiver certeza que o seu servidor vai rodar no Linux, na questão do jogo, tá? Mas se não for o seu caso, vá de Windows que não vai ter problema. Agora para os 3 itens para treino de IA para aplicações com IA e N8N, de longe, sim, você vai ter menos problemas e melhor custo-benefício com o Linux, tá? E por que isso? Porque acaba sendo mais prático, mais leve, você pode customizar de acordo com a sua necessidade. Aqui na Hosker, por exemplo, já possuímos a instalação do servidor N8N e também VPS comuns aqui. Então são VPS que você pode utilizar na sua abordagem. E a partir aqui do nosso link da descrição do vídeo, vocês conseguem um desconto extra nos valores, porque depois eu vou mostrar para vocês. Mas a diferença entre o servidor Linux e o servidor Windows muda bastante. Só que utilizando, por exemplo, o nosso cupom no KVM4, que é a aplicação que eu recomendo, devido a essa facilidade de já poder fazer diversas instalações quando você contratar a sua VPS. E também aqui você ter 16 GB de RAM, 16 TB de largura de banda e também 4 núcleos vCPU. Isso aqui acaba sendo mais que suficiente
para você rodar a maioria das suas aplicações, seja para treinos de modelos em IA e também aplicações IA, ou automatizar todo o seu processo com a N8N. E se você não sabe o que é a N8N, ou até mesmo como utilizá-la, vou deixar aqui em cima do card 2 vídeos que eu comento mais sobre essa ferramenta. Assim, escolhendo então aqui o plano, a partir aqui do nosso link na descrição do vídeo, vocês vão conseguir pegar 24 meses, já selecionar qual sistema operacional vocês querem inserir, então isso aqui facilita muito, seja para N8N, WordPress ou diversas outras ferramentas, que vai com certeza facilitar a sua instalação e tornar o seu ambiente mais prático. E a grande mágica é que a partir do nosso link aqui na descrição do vídeo, vocês vêm aqui em ter um cupom de desconto e vão inserir aqui tudo junto aqui no canal. E clicando aqui em aplicar, vocês vão ter mais 10% de desconto extra. Ou seja, tendo desconto, vocês conseguem adquirir por um preço muito menor e também customizar sua compra de acordo com o sistema operacional que você quer rodar na sua aplicação e facilitando assim o uso da sua ferramenta. Diante disso, para usos em tecnologia Microsoft, claro que VPS em Windows vai ser melhor, porque são tecnologias compatíveis, então quanto a isso não tem discussão. Mas agora que é questão de preço, e aí, quando nós olhamos, é gritante a diferença, porque sim, de longe, a Linux sai em vantagem. E isso aqui eu mostro para vocês na prática, tá? Porque temos aqui a Hoshier. Vocês veem aqui que uma VPS com 4 núcleos vCPU fica em torno de R$55 por mês. Já a Local Web, que é uma opção que oferece o servidor VPS Windows, vocês vão ver que o custo ele praticamente aumenta em 8 vezes ou até mais que isso. Se você pegar, por exemplo, a VPS 8 GB, mas ela possui 4 vCPUs. E quando você compara aqui com a KVM4 da Hoshier, você vai ver que praticamente o custo ele aumenta muito. Então assim, custo não se compara, um servidor Linux em VPS ele vai ser muito mais barato e vai ter as mesmas configurações que um servidor Windows. E agora a questão aqui das soluções, e ao que eu me refiro em relação às soluções é justamente as empresas. Então sim, soluções de VPS no geral a Hoshier, e se você quiser um servidor VPS Windows, recomendo a HostGator, e o motivo disso é justamente o seguinte: enquanto por exemplo aqui na Local Web você possui um servidor VPS com 4 vCPU, Windows, pagando R$475 por mês, vocês vão ter a HostGator com um servidor dedicado, ou seja, uma máquina só para isso, e vocês vão pagar aqui um servidor dedicado Windows 262 pelo menos, tá? E mais uma vez, reforço a relação de custo-benefício, porque, por exemplo, se a gente pega aqui um KVM8 com 8 núcleos CPU e 30 GB de RAM, aqui na HostGator, por exemplo, com a mesma quantidade de vCPUs e até metade de GB RAM de memória, vocês vão estar pagando praticamente 3 vezes mais, tá? Então sim, essa diferença de preço é justamente pelo fato de ter uma empresa por trás, que no caso é a Microsoft, e você tem todos estes custos de repassar o uso de um software privado dentro do seu servidor. Dessa forma, conforme eu falei, realmente seria mais interessante você utilizar Linux, mas caso não tiver, já fica aqui as 2 recomendações. Assim, no final, em relação à pontuação aqui dos diferentes itens que listamos, nós podemos definir que sim, o Linux é melhor, ele faz uma pontuação em diversas categorias, em torno de 9 delas, enquanto o Linux em 4. E na questão de conclusão, que a gente pode definir em cada item, é que é o seguinte: se você quer realmente botar aplicações de IA, tanto para segurança, customização, facilidade de uso, um custo reduzido, melhor custo-benefício, e também você quer rodar com N8N, principalmente, utilize o servidor VPS da Hoshier, que com certeza vai ser a melhor solução para você, você não vai se incomodar. E em 90% dos casos, um servidor VPS da Hoshier vai ser mais que suficiente para você ter o melhor custo-benefício na sua aplicação ou na sua automação de processos, principalmente utilizando a N8N. Agora, se você quer servidores para jogos, para aplicações que usem ferramentas da Microsoft, ou também que precisa de um suporte da própria Microsoft, aí sim seria melhor você pegar um servidor VPS do Windows. Resumindo, segurança, treinos de IA, N8N, automações e aplicações no geral, servidor Linux Hoshier, e se for para jogos e aplicações Microsoft, utilize um servidor dedicado da HostGator do Windows, que você não vai se incomodar nesses diferentes casos. E se você quer aplicar as melhores estratégias comerciais dentro do seu servidor VPS, então você precisa fazer o download do meu e-book sobre como vender pela internet, porque ele vai ser crucial para aplicar todas essas estratégias. E o melhor de tudo é que o download deste e-book é totalmente gratuito a partir aqui do link da descrição do vídeo. E se você quer saber mais como funciona a N8N e automatizar seus fluxos de trabalho de uma maneira prática e rápida, então dê uma olhadinha neste vídeo aqui, porque com certeza ele vai te ajudar muito a aplicar essa estratégia aqui dentro do seu servidor VPS.